dessa vez na continuação do nosso conteúdo sobre orientação. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão sobre orientação. E nós vimos que o primeiro meio, que o povo da antiguidade se orientaram foi pelo sol. Através do sol, eles conseguiram, se localizar, se orientar de um lugar para outro. Aí nós temos aí a direção, do sol. Se estende o braço direito para o leste e o esquerdo para o oeste. À sua frente você tem o norte e atrás você tem o sul. Então, essa foi a primeira forma de orientação que o homem da antiguidade utilizou. Outra forma de orientação dos povos antigos era a lua, que se fazia a mesma coisa que se orientava pelo sol. Braço direito para o leste, o esquerdo para o oeste. À frente ficava o norte e atrás ficava o sul. Esse tipo de orientação dificultava mais na época que estava nublado ou chovendo, Porque não tinha como se orientar, porque não tinha modo deles se ver esses astros. Então, isso ficava dificultado. Mas, quando estava tempo normal, então é o único meio que eles tinham de se orientar naquela época. Não existia relógio, não existia GPS, não existia outra coisa. Então, eram os astros mesmo que eles utilizavam, o povo das antiguidades. E até hoje existe gente, que está assim, na roça e não tem um relógio, olha para o sol e já sabe, já é hora de ir para cá, já é 10 horas, já estou indo. Então, até hoje, muitas vezes a gente utiliza esse tipo de orientação. E as estrelas, que são as constelações do Cruzeiro do Sul. Que você, aí é uma forma de vira o braço, mesma coisa, Que atrás da sua costa vai ficar as constelações do Cruzeiro do Sul. Então, essas foram as 3 primeiras formas que o homem da antiguidade utilizou para se orientar no espaço. Aí vem as constelações do Cruzeiro do Sul, estão representadas na bandeira do Brasil. Você vê nela centralizada bem no meio, que está representando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, aí, essas estrelas foram representar esses estados que compõem o nosso Brasil. Nós temos direções, pontos cardeais, que é também que o homem criou, através de colocar o seu braço direito para o leste e esquerdo para o oeste, já sabia as direções que estavam localizadas. Então, aí nós temos aí os pontos cardeais. Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Nós temos aí também os pontos cardeais, juntamente com os colaterais, que são norte, sul, leste, oeste, aí tem noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Então, aí são os pontos cardeais e os pontos colaterais, que representa a rosa dos ventos. Nós temos aí também a imagem dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, isso daí é para o homem, foi o meio que o homem utilizou, desde os tempos antigos, para se localizar com precisão em determinado lugar. Então, o homem, ele foi observando, que o amanhecer, o sol nascia no lugar, lá no nascente. Aí, o entardecer, a tardezinha, ele se escondia lá no poente, que para nós a gente chama poente, ou oeste. Então, ele foi observando o trajeto que o sol fazia todos os dias. Com isso, ele teve a ideia de criar os pontos cardeais, norte, sul, o leste e o oeste.
Aí nós temos outro tipo de orientação, que é a bússola, que é um antigo instrumento que foi inventado pelos chineses, ainda e continua sendo bastante utilizado. No final do século VIII, foi aperfeiçoado pelos europeus e desempenhou foi muito importante nas grandes navegações, né? Então, a bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. Sua construção ocorreu tendo como referência a Rosa dos Ventos. Então, ela foi feita baseada na Rosa dos Ventos, que é composta pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É um objeto com uma agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre. Então, essa agulha imantada é como se tivesse um ímã puxando ela sempre para o norte. Então, ficou fácil do homem se organizar, né? Se orientar. Porque se a agulha está imantada pelo norte, do outro seria o sul. E assim ele conseguia se orientar em alto mar. Essa bússola foi muito importante, né, nas grandes navegações. Ela ajudou demais o homem chegar, conquistar determinados espaços que ele precisava. Através da bússola, no meio do mar, ele conseguia se orientar. Eles também utilizavam, né, no meio do mar como referência, ou não tinha um instrumento, utilizavam os rios, utilizavam montanhas como ponto de referência. Hoje, na nossa atualidade, nós temos vários pontos de referência na nossa cidade. Quais são os pontos de referência na nossa cidade? É os comércios, o mercado, a feira livre, um posto de combustível, um colégio. Tudo isso são pontos de referência para a gente se orientar aqui na nossa cidade. Então, se você vai a algum lugar, alguém diz, menino, vai em tal residência. Onde é que fica? Fica próximo do comércio de fulano. Então, você vai diretamente, chega lá, fica mais próximo de se orientar.